Vozes do além, voodoo, magia negra, feitiçaria, castelos arruinados, maldições, serial killers, cemitérios abandonados, zumbis mortos-vivos, bruxaria, fantasmagorias, vampirismo, seres hediondos e disformes, histórias horripilantes de gelar o nosso sangue. Bem-vindo ao fantástico e assombroso mundo das histórias em quadrinhos dos anos 70 e 80. Aqui, qualquer dia é sexta-feira, qualquer mês é agosto e qualquer hora é meia-noite. O canal Legiões de Apolo apresenta agora a segunda e última parte do arquivo sobre histórias em quadrinhos de terror dos anos 70 e 80. Inscrevam-se neste canal agora e acione também o sino de notificações para ser informado das novas postagens e dos novos vídeos. Organize a sua maratona do Comando da Madrugada com os arquivos desta plataforma e, se possível, deixe aqui também o seu precioso like. Canal Legiões de Apolo, a linha de frente na defesa das belas artes. Essas revistas eu deixo todas dentro de um plástico. Algumas estão sem plástico aqui agora por causa da apresentação. Mas depois elas vão ser novamente plastificadas e bem guardadas. Inclusive eu guardo elas dentro de um recipiente de plástico bem arejado, longe de umidade, né, e de fungos e de ácaros, e, enfim, de uma série de micro-organismos que podem danificar a revista ao longo do tempo, né. Bom, temos aqui ainda um cine mistério também, voltando aí a fazer aquela ligação da literatura, né, com os quadrinhos, porque eu citei no começo desse arquivo que eu tive acesso ao mundo clássico, às leituras das grandes obras, não diretamente por elas, mas pelos quadrinhos, né? Então, tenho aqui a obra aqui do A Terra que o Tempo Esqueceu, também, que é um clássico da literatura fantástica, né? De ficção científica e de fantasia, onde um grupo volta no passado, na pré-história, e se defronta com animais pré-históricos, né? Foi feito filme disso aqui também, muito bacana também, né? Edgar Rice, né? Se não me engano, assim que se pronuncia, né? Também foi um grande escritor aí da literatura fantástica universal, né? Bem legal, né? Isso daí. Bom, tenho aqui também uma Aventuras Macabras, bem rara, com o desenho aqui do saudoso Peter Cushing, que trabalhou na Hammer Filmes, fez muito filme de terror. O titã do terror é Peter Cushing, né? Contracendo aí com Christopher Lee, Vincent Price, né? Ingrid Pitt, uma série de figurões aí, né? Do mundo do terror aí, né? Então aqui você tem aí o Peter Cushing, ele ficou imortalizado como Abraham Van Helsing, o caçador de vampiros, né? Então, um desenho bem legal também, aí a capa, só a capa já está dizendo do que se trata aí, essas aventuras macabras aqui. Legal que aqui atrás da revista a gente tem uma propaganda do Cine Mistério, com um desenho do Drácula aí, né, e uma cena de filme provavelmente também, bem legal, né. Então, vocês percebem aí que o pessoal não estava de brincadeira na época, nos anos 70, né, comecinho dos anos 80, eles não estavam de brincadeira, não estavam de gracinha, né, os caras estavam levando a sério, estavam pegando bem pesado nas publicações e trazendo à luz toda a arte do cinema e a arte da literatura clássica, de horror, a literatura gótica, né, e a literatura fantástica, tudo para que a gente que mora em periferia tivesse acesso a esse universo fantástico aí, né? Aqui a gente tem um Cine Mistério, fazendo uma referência também já em película, né? Aí tem o Christopher Lee aí num dos seus grandes clássicos aí, que é o Drácula, né? Numa película de cinema, de carretel, de rolo de filme mesmo, né? Mostrando que
a nostalgia do cinema, ela consiste no filme de carretel, no filme de projeção, com aquele barulhinho e tudo mais, né? Com aqueles cabelos no meio do filme, né? Aqueles cabelos assim, aquela coisa meia filme de Nosferatu preto e branco, né? A própria película aqui, ó, fazendo a referência mesmo do cinema, né? O cinemão, né? Aquela coisa que a gente fala, que o Zé do Caixão usava esse termo, né? Cinemão de terror, né? Então é aquela coisa meia trash, né? Aquela coisa meia povão, né? Que é o certo, né? Que é o legal, né? Que todo mundo gostava de participar. Então, bem legal esse Cine Mistério aqui, fazendo aí uma homenagem aí ao nosso saudoso Christopher Lee, o verdadeiro Drácula. Tem até aquela charge, né, que foi feito no filme lá, O Túmulo do Vampiro, né? Então você sai por aí com uma capa nas costas achando que é Christopher Lee, hahaha. Aí o cara zomba do cara lá achando que o psicopata que sai com uma capa nas costas já se julga Christopher Lee, né? E não é bem assim, né? Bom, a gente tem aqui agora um outro lobisomem. Olha que legal esse aqui. Outro lobisomem. Muito bacana também. Vou dar uma acelerada aqui porque tem muita coisa aqui, hein? Aventuras Macabras aqui também com uma referência ao Drácula novamente. Muito legal. Aqui uma raridade de novo, Sexta-feira 13, uma revista muito macabra, muito seletiva naquilo que se apresentava, com uma capa aqui bem profana, né? Para quem não sabe, isso aqui é uma Lilith, vampira, né? E ela tá aí desenhada como se fosse uma escultura, né? Num cemitério. Só que ela tá matando uma pessoa aí, bebendo sangue, né? Um desenho bem, assim, sinistro, né? Chega a ser mitológico esse desenho aí, né? E é uma Lilith, né? Lilith é a mãe dos vampiros aí, todo mundo já sabe disso, todo mundo que estuda o assunto sabe disso, né? Aqui a gente tem o Morbius, o Vampiro Vivo, que foi um personagem aí muito famoso nos quadrinhos, Morbius ou Morbius, né? Que deu o que falar também. Isso aí é um baita clássico aí dos quadrinhos dos anos 70 e 80, publicado em Histórias Fantásticas aí, né? Então, quando eu uso no meu canal Histórias Fantásticas, é porque eu tô me inspirando nesses gibis aqui que valem ouro, né? Que é bem legal mesmo, né? Agora temos aqui, ó, falando em Histórias Fantásticas, um desmembramento de Morbius, o Vampiro Vivo, né? O Sacrifício Sangrento, um gibi de terror assim, de arrepiar os cabelos, né? Que mistura satanismo, seitas, sequestros, rituais, vampirismo, de uma forma assim muito bacana. E o Morbius, ele tem o lado dele que é vampiresco, mas ao mesmo tempo é uma boa pessoa. Então ele salva uma mocinha aqui de uma seita satânica que a sequestrou para rituais, né? Também publicado em Histórias Fantásticas aí, lembrando que são gibis muito raros aí, né? Aqui, esse Sexta-feira 13 aqui, vou contar a história dele rapidinho, né? Esse Sexta-feira 13 aqui, quando eu comprei, em 1978, eu levei ele para a escola, e eu e um amiguinho, a gente estava lendo ele na sala de aula. Aí sempre tem uma terceira pessoa que é invejoso, que é pilantra na sala de aula. Em qualquer sala de aula sempre tem um pilantra, né? Aí esse pilantra, ele, em vez de ir lá ler com a gente o gibi e apreciar, ele foi me entregar para a professora da minha sala na época, falando que a gente não estava fazendo a lição e estava lendo o gibi. Essa professora, para variar, né? Muito mau caráter, né? Ela, em vez dela mandar eu guardar a revista, ela tomou a revista da minha mão e rasgou a revista no meio de todo mundo, rasgou a revista ao meio e jogou no lixo a revista, né? Foi uma atitude extremamente, a meu ver, uma atitude extremamente violenta, anti-pedagógica, né? E terrível, né? Uma atitude assim que só poderia mesmo vir de um ser como aquela professora, né? E ela acabou rasgando a minha revista, jogou na lata do lixo. Aquilo me chocou muito, eu chorei muito aquele dia, e aquele dia para mim estava acabado ali naquele momento, né?
e havia perdido essa revista aqui, que é Sexta-feira 13, que é a história aqui do Simon Gart, que é o Zumbi, um Homem Sem Alma. Um dos gibis mais raros de zumbi que eu já tinha conseguido até então. A posteriori, depois de quase 15 anos desse ocorrido, que eu fui conseguir comprar de novo a mesma revista para apresentar aqui. Então essa aqui não é aquela mesmo, porque aquela lá foi rasgada e jogada no lixo, mas eu consegui comprar uma outra, né? E quando eu montei a Corvo Produções que eu tinha no passado, eu aproveitei aqui o desenho aqui que está no cantinho aqui, ó, acho que vai aparecer aí, que é um corvo em cima de uma caveira, né? Eu usei isso daqui como símbolo da minha primeira produtora de curta-metragem, de quadrinhos e fanzines também. Inclusive foi o símbolo do meu fanzine, o Corvo, foi inspirado nesse desenho da capa do Sexta-feira 13 aí de 1978 por aí, né? Então foi um episódio extremamente deselegante. Em vez dela incentivar a gente a ler mais, ela mandou rasgar, né? Horrível, né? Mas deixar isso pra lá, né? Bom, voltando aqui. Eu tenho aqui agora uma cripta. Olha que legal essa aqui. Uma cripta, onde a capa também se inspira no H.G. Wells, O Alimento dos Deuses aqui. Você vê que é uma mariposa gigante aqui, né? Bem legal. Também é uma revista de horror aqui, muito bacana, que eu estou mostrando para vocês aqui. A coisa vai longe, né? Aqui a gente tem uma Aventuras Macabras com o saudoso Vincent Price, também mostrando aí, provavelmente um filme, né, muito legal. Acho que é As Sete Máscaras da Morte, se eu não me engano, né? Bem legal. E o desenho aí, a foto do Vincent Price aí, que foi um grande ator também de cinema. Ele fez, a meu ver, dois grandes clássicos aí, três grandes clássicos aí de terror, que é A Máscara da Morte Rubra, o Abominável Dr. Phoebus e o Doutor Morte, né? Então acho que nesses três personagens o Vincent Price ele conseguiu aí a sua imortalidade. É claro que ele fez muita coisa, mas eu destaco esses três aí porque acredito que dessa forma o Vincent Price fez aí o seu nome na carreira de cinema aí. Vou mostrar aqui ainda, esse aqui é deixa eu arrumar aqui. Esse aqui é Judite, a Vampira do Alto da Serra. É inspirado em tudo isso que eu estou mostrando, né? É uma história de ficção de uma personagem que se chama Judite, que é uma vampira, né? E todo o drama, toda a trama dessa história, uma história de horror, ela acontece entre a cidade de Santos, a Serra do Mar e a cidade ferroviária de Paranapiacaba no começo do século. Então é uma história de vampirismo, uma história de horror, inspirada num cenário que a gente pode andar por ele, que é Paranapiacaba, que é a Serra do Mar e que é o litoral de Santos, o centro histórico de Santos, né? Então esse aqui não é um gibi, mas é um panfletário. Ele é escrito, né? Ele é publicado, é texto, né? Ele é um texto, né? E isso aqui eu publiquei de pouco tempo. Eu ainda devo ter algumas cópias, eu preciso ver depois. Então ele também faz parte aí da coleção, né? Só que esse também é de minha autoria. Mas isso não é um gibi, no caso, né? É um panfletário gótico, né? Que inclusive agora estou também escrevendo sobre Elizabeth Bathory. Quem sabe eu publico ele. Bom, vamos lá. Continuando aí, outro gibi da Múmia aqui bem legal. O Tesouro de Romanet. Romanet provavelmente é o nome de um faraó, ficção, é claro, né? Mas é um baita gibi também de terror aí, muito apreciado aí na época aí, né? A Múmia, é muito legal, né? Então vocês percebem aí que a quantidade de gibis é muito grande e não daria para mostrar tudo, como eu falei, a quantidade é muito grande, mas esse pouco que eu mostrei aí, acredito que já deu para ilustrar um pouco o acervo que tem da Biblioteca Legiões de Apolo relacionado a gibis de terror e horror, ou seja, a base aí de muita coisa já nos anos 70, comecinho dos anos 80 aí, né? Então, para a galera que está começando agora aí, lembrem-se que esse caminho já foi trilhado aí por muitos outros, né? Antes de nós, e esses outros se empenharam bastante em deixar material, em fazer um bom trabalho, né? Para que as grandes obras imortais da literatura
sejam sempre o grande patrimônio aí da humanidade, né? Da humanidade civilizada, que realmente valoriza isso e investe nisso e faz disso um jeito de viver assim bacana, onde a gente pode ter contato com as grandes obras da humanidade aí. Então é bem legal também essa fala aí. Continuando aí então, mostrando para todos vocês uma parcela do acervo da Biblioteca Legiões de Apolo. A gente tem aqui uma adaptação de O Médico e o Monstro em quadrinhos, um gibi também muito raro, muito bacana também, difícil de encontrar. O Médico e o Monstro aí, uma edição específica, uma edição única aí, em preto e branco. Esse aqui é preto e branco, ó. Publicada nos anos 70 aí também, bem legal. Aqui a gente tem a Múmia original de Boris Karloff. Essa aqui é o filme mesmo, né, a Múmia, o clássico aí da Universal, com o Boris Karloff. Você pode pegar esse gibi, pegar o filme, você põe lá o filme para assistir, e você vai acompanhando o filme não só pela telona, mas pelo gibi aqui também. Você vai acompanhando os diálogos e as cenas, todas desenhadas aqui nesse gibi. Esse é um gibi gringo, ele não foi publicado no Brasil, mas é muito legal essa Múmia aqui de Boris Karloff aqui. Isso é uma raridade. Você só encontra essas coisas no centrão de São Paulo, lá nos sebos, lá na Boca do Lixo, lá na Praça da Sé. Só nesses guetos, nesses lugares assim que quase ninguém gosta de passear, né, devido ao perigo do centrão, né? Naquelas lojinhas que ninguém dá nada, é lá que vocês encontram então essas preciosidades aí, mas tem que garimpar bastante, né? Tenho aqui agora uma cripta almanac, muito rara também. Essa cripta aqui, ela tá no plástico aqui, eu não vou abrir, né, mas eu tô mostrando a capa. Essa capa bastante polêmica para a época também, bastante pesada, né? Porque envolve aí ritual, ocultismo, magia, voodoo e uma série de outras coisas aí bem pesadas, não só para a época, mas até hoje, né? Esse é um tipo de assunto que tem que saber lidar com ele com bastante ética, para você não esbarrar em certas agendas e também não esbarrar em certos tipos de assuntos que não é bom a gente ficar expondo aqui na plataforma, né? Chegou onde eu queria. Tenho aqui agora uma cripta com a história original de Lilith. É uma história também em quadrinhos, a primeira publicada no Brasil, a história de Lilith em quadrinhos, publicada nesse gibi aqui, e muito bem desenhada, muito bem colocado, o roteiro muito bem escrito também. Então esse gibi da cripta aqui foi meu primeiro contato com o personagem aí também, é um personagem de ficção, né, um personagem lendário, mitológico, né, que é Lilith, a mãe dos vampiros aí também, que é uma grande saga, uma grande obra, assim, se a gente for debruçar, o tema é muito amplo, muito longo, dá no que falar, né, mas eu tô só mostrando rapidinho para não perder muito tempo, porque eu tenho que mostrar outras revistas também. Mas essa foi a cripta que apresentou a Lilith aí, para o público brasileiro. Aqui, essa cripta é uma adaptação de Edgar Allan Poe, Retrato Oval, uma história assim horripilante também, né, adaptada aí da literatura de Edgar Allan Poe, muito legal, que é a história de um pintor que, quando se casou com a moça, disse a ela que seria fiel a ela e que só teria um rival, e ela ficou um pouco ciumada, ela falou, mas como assim uma rival? Falou, não, a rival que eu terei com você é a pintura, você pode ficar tranquila que eu jamais irei te trair. E aí ele passa então, aí ela acha de boa aquilo, né? Ah, tudo bem, então ele só vai ter a pintura como minha rival, ótimo, né? Então ele será fiel a mim. E aí um dia ele, muito assim, ela começou a se implicar com ele, devido a ele ficar mais tempo pintando do que ficar com ela, né? Aí ela, para tentar seduzi-lo num momento assim de paixão, ela resolve posar para ele pintar ela, porque daquela forma ela chamaria a atenção dele, né? Aí ele fala que tudo bem, sem nenhum conflito, né? Afinal ela era a esposa dele. Aí ele pinta ela, e à medida que ele vai pintando, ele vai sugando toda a vitalidade dela, vai transferindo para o quadro, e na hora do vamos ver, o quadro fica uma obra clássica, perfeita, e a modelo, né, que era a mulher dele, definha e morre de uma forma horrenda, né? Então, história de terror
onde ele transfere a juventude dela para a tela, né? É bem parecido com a história de Oscar Wilde, o Retrato de Dorian Gray, né? Que é um baita filme, um baita tema para se discorrer no mundo da literatura, no mundo da fantasia. Então, Edgar Allan Poe, o Retrato Oval e o Retrato de Dorian Gray tem uma grande semelhança, a mesma história, só que em contexto diferente, mas é bem interessante esse tipo de assunto, né? Aqui, uma outra cripta, essa daqui com o desenho do apresentador da revista, que é esse vampiro aqui, bastante escroto, que parece mais um mordomo de porta de mansão, né? E olha que interessante. Então era esse personagem que apresentava a revista. E é ele que dizia que com cripta, qualquer dia é sexta-feira e qualquer hora é meia-noite. Aqui a primeira cripta publicada, a primeira revista, né? No caso, primeira cripta publicada, bem legal, raridade também. Vou começar a acelerar aqui. Tem mais criptas aqui para vocês verem, que bacana, mostrar de duas assim para adiantar, né? Então tem mais duas aqui mais, ó. Então a gente percebe que o mundo dos quadrinhos, ele é infinito. O mundo dos quadrinhos do horror, para quem está começando agora, tem todo esse percurso para ser feito aí. A quantidade é muito grande, como eu falei, bem interessante. Aqui uma outra cripta no outro formato, ela também foi publicada dessa forma, bem legal, uma raridade também. E por aí vai, né? Lembrando que não tem só essas revistas, mas essa publicação aqui também, sobre monstros, também bem legal, né? Monstros Fantásticos, é uma revista específica só sobre monstros marinhos, sobre lendas de dinossauros e seres assim anomálicos, fora do padrão, convivendo com o ser humano também. Uma revista bem ampla que aborda de tudo, né? Desde Homem das Cavernas, monstros do mar, homens da neve, vampiros, etc, etc, etc. Então a quantidade é muito grande, né? E agora, para finalizar, vou mostrar para vocês aqui uma revista do saudoso Zé do Caixão aí também, bem legal. Uma revista aí muito boa, Zé do Caixão em quadrinhos, adaptação do filme, né? Do filme do Zé do Caixão aí, O Estranho Mundo de Zé do Caixão em quadrinhos. Também uma raridade aí do mundo fantástico aí, né? E aqui uma outra, A Meia-Noite Encarnarei na Sua Alma também, outra revista aí do Zé do Caixão aí, bem interessante, bem legal aí também, tá? Então já encerrando, senão vai ficar muito longo, né? Não deu para falar aí o nome de todos os desenhistas, os artistas que estão por trás disso. É claro que a quantidade é muito grande. Cada artista, cada desenhista, ele vai ter o seu próprio traço, vai ter o seu próprio jeito de fazer o quadrinho, de fazer o HQ, né? Mas é importante que por trás de cada revista dessa você tem várias pessoas trabalhando. Tem o ilustrador, o desenhista, o que vai colorir, enfim, cada um o que vai fazer o roteiro, etc, etc. E a adaptação também. Não daria para falar o nome de todo mundo agora, porque senão ia ficar muito extenso, e o foco mesmo desse arquivo é mostrar mais as capas das revistas, né? Vocês perceberam que eu nem abri as revistas, e mesmo assim ficou extenso o assunto, porque esse é um assunto muito amplo. Claro que a gente pode fazer um outro arquivo, num outro momento, abordando com mais profundidade e mostrando alguns miolos dessas revistas por dentro, né? São várias histórias, cada uma delas aborda. E eu não mostrei tudo, essa é uma quantidade bem fracionada do que eu ia mostrar. A quantidade é bem maior, porque a gente que coleciona, a gente tem compromisso com a coleção e o zelo por ela. Então a gente não se preocupa tanto assim, em ficar mostrando em detalhes, mas a gente vai tentar mostrar o lote, né? O tamanho da coleção, né? Pelo menos uma parte, né? E manter ela sempre guardada, sempre arrumadinha, né? Que a gente que é colecionador, a gente zela muito por isso, né? Então agradeço vocês aí que acompanharam este arquivo. É um arquivo diferente, é um vídeo diferenciado. Ele é um vídeo interno daqui do acervo da Biblioteca Legiões de Apolo. E ele é a base aí
de terror e de horror, para a gente fazer às vezes um arquivo que a gente às vezes filma em algum lugar, vai em algum cemitério, vai em algum lugar assombrado, né? Então muita gente não entende, né, porque que a gente faz isso, né? A gente não faz isso só por fazer, a gente tem essas influências antes, né, que são a nossa formação, que leva a gente para esses locais inusitados às vezes e faz a gente enfrentar aí o que a gente diz de sobrenatural aí sem ter medo, né? Porque a gente conhece, a gente sabe do que está falando, né? A gente não está só se aventurando pelo tema, mas a gente sabe muito bem do que se trata e para onde a coisa deve ir. Ok, galera? Então é isso. Num outro momento eu vou apresentar outros tipos de coleções aí para vocês. E aí eu vou abordar outros tipos de gibis e revistas também, porque não vai ficar só nessas. A gente vai fazer num outro momento, aí vai abordar um pouco de Walt Disney também, né? De faroeste, de outras temáticas fantásticas também que são importantes, super-heróis também, né, que é interessante, porque tudo isso é os quadrinhos, é o HQ, e esse é o universo de cultura pop, que também é importante, né, que faz parte do nosso tempo, é contemporâneo da gente. Quem não conhece está tendo a oportunidade de conhecer, e para quem começou a colecionar agora, lembre-se que tem que ter bastante zelo pela coleção, senão ela se dispersa com muita facilidade, ok? Valeu então, pessoal. Falou. Thank you.